Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar sobre Charles Oliveira, sobre o Charles do Bronx e o que acontece. Ele foi num podcast, no Inteligência Limitada, e ele deu uma declaração que eu não concordo e por isso eu decidi fazer esse vídeo aqui para dar minha opinião e perguntar a opinião de vocês, né? Ele falou isso aqui sobre a luta dele contra o Islam Makhachev. Ele disse, não quero rever porque eu simplesmente não lutei. Eu não lutei, então não adianta ver. Não era eu, não era o meu dia. Eu não tive 15 minutos de uma noite boa, eu não lutei. A noite dele foi melhor que a minha. Bom, eu não consigo concordar e entender essa mentalidade. Para mim, eu já falei algumas vezes aqui, eu não consigo entender o lutador que não revê as próprias performances, as derrotas ou estuda o adversário, né? Não entra na minha cabeça. Um exemplo claro que a gente tem recente do outro lado, né, foi do próprio John Jones. Ele foi lutar agora contra o Ciryl Gane nos pesos pesados, muito tempo parado, uma categoria nova, e nos vídeos que foram postados nas próprias redes sociais do UFC, que mostra ali, né, todo o backstage ali, a preparação, a semana da luta e tal, a gente viu um John Jones que mesmo já na semana da luta, o cara assiste luta do adversário o tempo todo. O John Jones decorou o jogo do Ciryl Gane, né? Ele revia as lutas e ele sabia cada coisa, cada detalhe. Ele falava assim do jogo do Gane como se ele soubesse melhor do que o próprio Gane, né? Falar, quando o cara faz isso, o Gane faz aquilo, porque ele ganhou do cara ali porque o cara fez isso, fez aquilo. Enfim, o cara tem decorado, o cara realmente estudou, né? E ele dava o exemplo de prova, né? Ele falava, você vai se preparar para uma prova, você tem que estudar, né? Você tem que chegar ali preparado, né? E para lutar a mesma coisa. Ele falou, você tem que estudar o seu adversário, você tem que ir para a luta preparado, para não ter surpresa, para tudo que o cara fizer ali na sua frente, você ter resposta, né? Então, é meio que como um jogo de xadrez, literalmente, a luta, né? Você tem que saber como responder cada coisa, e você não pode ter surpresa ali na hora, né? Então, tanto esse caso de você estudar o adversário, quanto você rever a sua própria performance, eu acho que faz parte para você ir bem nas lutas, né? Eu lembro que eu vi uma declaração uma vez do Aldo falando a mesma coisa, né? Não me preocupo com o jogo do adversário, eu foco no meu próprio jogo mesmo, e é isso aí e tal. E eu não consigo entender esse tipo de coisa, né? Não entra na minha cabeça. Por mais que a sua própria equipe estude o adversário e te treine ali de acordo com aquilo, eu acho que é muito melhor você também ter o conhecimento, né? Que é o que o próprio John Jones faz e fala, né? E tem outros exemplos, né? O próprio Makhachev, o próprio Khabib Nurmagomedov, eles são aficionados, né? Os caras são nerds, os caras estudam ali o tempo inteiro o adversário. Tanto é que quando o Makhachev venceu o Charles, perguntaram pro Khabib, né? Porque o Makhachev desafiou o Volkanovski, e aí numa entrevista perguntaram pro Khabib logo depois da luta, né? Vai lutar com o Volkanovski, como vai ser a luta? Já tem uma estratégia e tal? O Khabib já meio que falou como era o jogo do Volkanovski, qual era a estratégia do Makhachev para vencer o Volkanovski, citou os clinches e tal. Então, tipo assim, o cara já tinha mapeado, mesmo antes de chegar e confirmar a luta, já tinha mapeado como era o jogo de como que o atleta dele ia ter que trabalhar e tal, não sei o quê. Então, você vê que a preparação, o conhecimento ali faz parte, é fundamental, né? Um exemplo brasileiro, para não ficar só nos gringos, a gente tem o Poatan. O Poatan deixou claro em várias entrevistas, o próprio Glover também, que o Poatan é um cara viciado em reassistir as lutas dele, principalmente a luta dele com a Adesanya. E aí, você pode falar, mas ele venceu. Sim, mas teve rounds ali que ele perdeu e ele não performou bem. E ele sabe disso. E ele vai lá, assiste. O cara estuda cada movimento para justamente melhorar e nas próximas vezes não acontecer a mesma coisa, para vencer de uma forma mais fácil. Ninguém quer entrar lá e perder round e tomar golpe, né? Você quer entrar lá e ganhar da forma mais fácil possível, né? Então, o Poatan conseguiu ser campeão no Glory em 2 categorias, ser campeão no UFC e ainda assim o cara busca reassistir a luta para ver aonde errou, para discutir e tal. Então, eu acho que o Charles tem uma mentalidade excelente, né? Como campeão. Inclusive, eu acho que é isso que a mentalidade dele que fez ele sair do atleta que ele era para chegar a ser campeão e conseguir os resultados excelentes que ele conseguiu. Que é a mentalidade de campeão, aquela aura de campeão, né? De predador, de confiança. Você vê no olho dele que o cara confia nele mesmo, que o cara é sangue no olho, que ele não é mais aquele cara mais acuado e tal. Você vê que mudou a postura dele. E isso trouxe resultados para ele excelentes. Só que eu acho que tem esse pequeno detalhe, esse tipo de postura que ele já falou várias vezes, não foi só agora, que eu não consigo entender, eu não consigo concordar, né? Muita gente pergunta pra ele, Charles, onde você errou contra o Makhachev? Eu lutei mal, não era o meu dia. Tá, mas e aí, né? O que você vai mudar? O que você vai corrigir? Não, eu não vou mudar nada, só não era o meu dia, né? Vou performar bem na próxima, né? Vou ser eu mesmo e vou vencer. Tipo, cara, não é assim. É sério, você vai confiar
no acaso, porque, sei lá, né? Tipo, sei lá, vou cruzar os dedos aqui, né? Vou levar uma pata de coelho, um trevo de 4 folhas, pra na próxima vez, ao invés de eu dar o azar de performar mal, quem sabe eu dou sorte e performo bem. Tipo, não dá. Tem um motivo por você ter performado mal. E mesmo que não seja um dia bom, tecnicamente ali, você olhando a luta, você vê um monte de coisa que você errou, né? Então, você consegue analisar, você consegue estudar como que seu adversário se aproximou de você, como ele aplicou a queda, enfim, cada detalhe que tem na luta, mesmo não sendo uma luta tão longa, né? Então, eu sinceramente não vejo lado positivo nesse tipo de declaração, né? Então, eu entendo que, pô, é chato você falar sobre derrota, às vezes esse tipo de resposta é só pra não entrar no detalhe e tal, enfim, ou às vezes aconteceu alguma coisa na preparação da luta dele e ele não quer falar pra não soar como desculpa, sabe? Tipo, não dormiu bem, não bateu peso bem, enfim, algum problema emocional, pode ter acontecido um monte de coisa ali e às vezes o cara não quer falar, enfim, não quer entrar no detalhe porque incomoda, e eu entendo, mas eu acho que no tipo de resposta pra esse caso aqui, não faz sentido, né, ele não poder assumir que, tipo, não, eu vou rever e tal, e vou melhorar, tipo, sabe, eu não, assim, sei lá, eu não consigo entender. Então, na minha opinião, para uma revanche, caso ele vença o Dariush contra o Makhachev, eu sinceramente não sinto confiança em dar um palpite pro Charles, sabendo que o Makhachev, numa possível revanche, vai estar lá com o livrinho na mão, estudando Charles do Bronx, como luta e tal, e vai estar totalmente preparado, mesmo tendo vencido a luta, né? Então foi o que eu falei, por mais que a equipe estude, eu acho que a mentalidade do próprio lutador tem que ser diferente, né? Eu, se for dizer aqui o que eu acho melhor, entre a postura do John Jones, fazendo o que ele faz, do Poatan, do Khabib, do Makhachev, enfim, outros exemplos, George St. Pierre, pô, quem é mais que o George St. Pierre? O cara estudava tudo, o cara, assim, a enciclopédia, né, e tinha totalmente uma estratégia tática montada ali. Aliás, o livro que os lutadores citam, né, da arte da guerra, é justamente sobre isso, né, você tem que se conhecer profundamente, você tem que conhecer seu adversário profundamente, você não pode jamais ir de uma forma, entre aspas, despreparada, né, e o despreparo não é tipo, o preparo é o camp, não, lógico que o camp é uma parte do preparo, mas é uma parte, não é só isso, né? Então, sei lá, eu não consigo entender qual sentido, o que tem de bom em você simplesmente não assistir, ignorar e falar, não, foi uma performance ruim, na próxima eu performo bem. Cara, eu não consigo entender. Então, eu espero sinceramente que o Charles mude de ideia, reassista a luta dele várias vezes, entenda o que aconteceu e estude ali junto com a equipe e tal, enfim, para tentar performar melhor, né? Eu não acho que é o caminho certo, simplesmente não assistir a luta e pensar, foi um dia ruim. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo se eu que tô maluco, né? Ou se o Charles que realmente precisa aí mudar um pouco a mentalidade nesse sentido, né? Porque de resto eu acho que o Charles é muito bem psicologicamente, né? Vem muito bem. Mas é isso. Enfim, comenta a opinião de vocês, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, queria contar na stake e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!